Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje novamente tenho a honra e satisfação de receber o professor desembargador José Osório Azevedo Júnior. E hoje, professor, gostaria de tratar a respeito do acordo paradigmático. De fato, um dos acórdons que quem gosta de direito imobiliário é leitura absolutamente obrigatória. Estou dizendo a respeito do caso da favela Pullman. Queria que o senhor contasse do que eu sei, do que me ative ao processo. Se tratava, me corrija, por favor, se estiver incorreto, era um loteamento, eram, se não me engano, 9 lotes, e que, na verdade, foram ocupados por famílias. E ao longo de 20 anos, esses proprietários não deram bola para esses lotes. E depois de uma ocupação de mais de 30 barracos, ou quase 100 famílias, ou 100 pessoas, não me recordo, esses proprietários tentaram obter a reintegração de posse. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse caso. Foi mesmo um caso chocante, porque recebi os autos, juiz muito bom, que eu conhecia, jovem, lá, que julgou procedente a ação dos donos dos lotes. Para recuperar a posse. Os lotes, a terra, aquele pedaço. Mas eu, examinando os autos todos, teve uma perícia que demorou muito tempo, mas que esclareceu bem os fatos, que ali já existia uma comunidade viva, que já não tinha mais nada de lote de terreno. Numa rua tinha até uma árvore. Então, eu falei assim, não é possível. A situação jurídica era completamente diferente da situação efetivamente que existia. Só num direito de propriedade, em tese, você teria de fazer como o juiz fez, em julgar procedente a ação. Isso que eu disse que eu nunca tinha falado era que, examinando os autos, andando depois, pensando naquilo, me impressionou muito, estava lá uma foto da perícia. Perfeito. Em que aparecia assim, um pequeno ateliê de costura. Perfeito. Sabe, uma moça que estava lá já há anos, naquele seu trabalho ali, né? Eu pensei comigo, eu não vou tirar essa moça daí nunca. Possivelmente ela pode até ter pago por estar ali. Pode, deve ter comprado. Às vezes, nas favelas, há muitos negócios civis, né? Claro. Compra e venda, empréstimo, tem de tudo. E que ali ela pode ter comprado de outro. Mas era uma favela típica. Claro. Essa moça estava sabendo já que ela estava num lugar que tinha pertencido a outro. Certo. Ela nem sabia isso que nós já comentamos no outro dia, que já era dona daquilo, né? Aí, então, eu fui ver que eu tinha que julgar improcedente aquela ação reivindicatória, porque ali tinha uma comunidade que não podia mais, com base no direito nosso vigente, que prestigia o direito de propriedade, sempre e desde que esse direito de propriedade cumpra a sua função social. Ou seja, os proprietários não cumpriram desses lotes que por anos e anos realizaram a divisão dos lotes, sabiam, porque se por 20 anos você não toma cuidado ali da sua propriedade, você naturalmente está facilitando a entrada de outras pessoas. Depois de ultrapassado 20 anos, parece até de certa forma um certo egoísmo do proprietário. Naquele momento, inicialmente, ele simplesmente desconsiderou a propriedade. 20 anos depois, provavelmente porque ele já teve uma valorização imobiliária tremenda, claro, de uma forma, de certa forma, egoísta, ele pretende reivindicar a posse.
desconsiderando que naquele local diversas famílias e centenas de pessoas ali habitavam, e eram todas pessoas, né, professor? Não eram políticos milionários que estavam ocupando ali. Eram pessoas que não tinham, de fato, de onde morar e que acabaram ocupando por uma necessidade. Ali, foram ficando e tal, e pelo direito nosso, essas pessoas não podem mais ser desalojadas dali. Então, o proprietário pensava que ele ainda tinha um lote. Lote de terreno, lote de loteamento, é uma entidade urbanística. Ele já não tinha mais lote nenhum ali, não sabia nem em que rua ele estava. Então, esse proprietário pensava que tinha direito de propriedade e não tinha mais. É como ele tinha perdido aquilo, como se um relógio caísse no Rio Tietê. Você ainda pode se dizer proprietário? Não. Não, perdeu, porque o lote está num lugar inacessível, o relógio. E ali também, o lote está num lugar inacessível, porque ele não é mais lote. É verdade, ele já era uma comunidade. Já era uma comunidade, era um já local tinha ligação de energia, onde pessoas trabalhavam e cuidavam. Essas pessoas deram uma finalidade, uma função social para aquela propriedade. O fundamento do voto foi justamente a ausência de função social adotada pelo proprietário. É isso aí. E o STJ... Pois é, o STJ manteve, transcreveu trechos e tudo, tal, inclusive esse aspecto de fora da função social, que é a perda do objeto do direito de propriedade. Então, o STJ manteve o acórdão. Alguns autores até elogiaram o acórdão, tal, mas fizeram restrições a essa fundamentação infraconstitucional. Perfeito. Mas o Superior Tribunal de Justiça foi lá. Então, o acórdão, fiquei sabendo um ano depois que o acórdão tinha sido... Foi em 2005. Levou 10 anos, deu tempo de toda a comunidade jurídica evoluir mais, aceitar mais a ideia. Então, foi bom ter demorado tanto. Foi de fato... Porque no primeiro alçada, quando eu estava lá, eu julguei também um caso de favela. E menos trabalhado juridicamente do que esse. Eram mais questões processuais e tal. Mas teve um voto vencido. E aí, então, houve embargos infringentes e o acórdão da nossa Câmara sucumbiu. Perfeito. Então, foi julgada procedente a ação reintegratória. Era uma reintegratória de posse. Depois que votamos aí no Tribunal de Justiça, aí por unanimidade, e eu faço uma homenagem aos 2 colegas que me acompanharam no voto, eu me lembro muito bem, Oswaldo Caron e Walter Teodósio, a satisfação deles de votar nesse sentido. Se eles tivessem divergido, provavelmente, talvez, o acórdão tivesse sucumbido dentro do tribunal. A revista do tribunal nem publicou esse acórdão. Esse acórdão, professor, eu posso dizer, professor Flávio Tartucci, que defende muito a função social dos contratos e da propriedade, é um defensor, e entender, e aqui eu faço a minha homenagem ao senhor, que, de fato, a época em que foi proferido foi um voto muito corajoso, né? Você trazer uma barreira, uma restrição ao direito de propriedade, é isso aí. Você retirar esse direito de propriedade foi, de fato, um voto bastante corajoso e, por isso, eu lhe parabenizo, professor. Muito obrigado. E queria, mais uma vez, agradecer imensamente a sua presença aqui no blog para tratar sobre o caso da Favela Puma. Esse vai ser um vídeo histórico, professor. Que bom. Eu apenas tenho
tenho dúvida aqui se eu falei demais. Aí De forma alguma, o professor falou e falou muito bem. Depois vocês tiram essa. Se tiver de tirar alguma coisa, vocês têm o poder da tesoura. Ok, muito obrigado, professor. Este é o Blog Civil Imobiliário, professor José Osório de Azevedo Júnior.